Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, com o nosso estudo dessa obra magistral do Espírito André Luiz, em parceria com o médium Francisco Cândido Xavier, a obra Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6, intitulado por André Luiz de Num Lar Cristão, onde nós vamos acompanhar o desdobramento desta história que nós estamos acompanhando, né, desse caso grave de obsessão, ao qual o ministro Clarencio, ministro de nosso lar, foi aí compelido, por força das obrigações que carrega, junto aos espíritos que se veiculam, né, a sua lide de trabalho. Ele foi chamado para dar um auxílio nessa situação, chamado esse feito através de uma prece fervorosa que chegou aí aos centros, né, a captação ali da colônia Nosso Lar, de onde ele procedeu, vindo aí acompanhado do espírito de André Luiz e do nosso Hilário Silva. Hilário, como nós dissemos aqui anteriormente, né, que acompanhou André Luiz em algumas de suas obras e também escreveu através do médium Chico Xavier também alguns livros, né, que nós podemos encontrar aí na vasta obra mediúnica produzida pela mediunidade bendita de Chico Xavier. Então, o desdobramento do capítulo passado, como nós vimos, né, o próprio ministro vai colocar que seria necessário visitar a outra parte desta história, para nós entendermos um pouco mais das raízes do problema que aflige essa família, não é? Que teve um membro aí vitimado em uma morte trágica. Ele desencarnou, o menino Júlio, e foi aí recolhido em uma estância de cuidado para espíritos que desencarnam em fase infantil. Após o Júlio ser aí recolhido, começam os problemas de forma mais grave. Haja vista que a madrasta começa a se sentir culpada, né? E em se sentindo culpada, Zulmira, né, a madrasta, baixa o seu tom vibratório e dá acesso a Odila, a mãe biológica já desencarnada, que já a obsediava há algum tempo. A partir do momento que ela baixa a sua guarda, a Odila, então, intensifica esse processo obsessivo que durava há alguns anos e que não a deixava, né, em paz para continuar vivendo. Ela não conseguia continuar a sua vida de maneira normal por conta dos entraves, né, que essa obsessão severa trouxe para a sua vida. Então, a fim de auxiliar melhor, o início do capítulo, né, já vai mostrar para nós a ideia do Clarencio em visitar, né, para auxiliar o caso da Zulmira, eles irem visitar o menino Júlio na estância onde ele se encontra. Aí já no segundo parágrafo ele vai trazer algo importante que eu gostaria de salientar aqui, porque nós já acompanhamos casos parecidos como esse na obra de André Luiz, porque nas palavras do ministro ele coloca assim: para auxiliar em processos dessa natureza, processos obsessivos, é preciso marchar para a frente. Mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Ou seja, para resolver o efeito, é preciso entender a causa. Nós, aqui no plano da matéria mais densa, né, nós aqui no plano da carne, vivemos o mundo dos efeitos. As causas dos nossos problemas, das nossas provas e das nossas expiações não se encontram todas vinculadas a essa única existência. Nós temos várias existências e nós temos resgates a serem feitos através dos séculos, né? Através das reencarnações, buscando aí os nossos débitos do passado. E aí, sempre aquela pergunta, né? Quem de nós não tem débitos do passado, né? A serem resgatados, e por isso as vicissitudes dessa vida se apresentam para nós tal como elas são.
Nós comentávamos aqui antes de iniciar a gravação, né, com o nosso grupo de estudos aqui, que essa vida nossa é muito boa, a gente não pode reclamar, né? Até porque nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos, né? Preparando-nos aí, nos atualizando todo dia, né? Todo dia tem uma nova atualização nossa. Sempre que a gente se abre a aprender algo, nós estamos aí nos tornando versões ainda melhores de nós mesmos, né? Nos tornando mais rápidos, nos tornando mais inteligentes, nos tornando mais capazes de absorver e entender o universo que nos ronda e, principalmente, né, de buscar a nossa parte na criação divina, mas de forma excelsa, de forma melhor. Então, a fim de saber de onde vem esse efeito, né, de onde, qual é a causa desse desencarne precoce do menino Júlio, Clarencio vai propor assim, ó, para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio no domicílio espiritual em que estagia. E aí, tanto o André Luiz quanto o Hilário, né, vão ficar coçados por essa curiosidade, né? Porque é muito interessante esse momento, e os próximos capítulos que nós vamos ver, né, o desfecho, se eu não me engano, ele vai se dar apenas lá no capítulo 12 do livro. Eles vão passar um bom tempo, né, vinculados aí a essa visita que eles vão fazer. Eu não sei direito, não gravei ainda, mas eles vão passar um bom tempo nessa instância, e é a primeira vez na obra de André Luiz em que nós vamos estudar a questão da criança no plano espiritual. Não sei se vocês se lembram, mas tanto no livro do Nosso Lar, quanto nos Mensageiros, são citados corais de crianças, ou a participação de crianças em alguns eventos realizados lá na colônia, mas não se aborda a questão das crianças. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas que eles encontram no plano espiritual são adultos. André Luiz, por exemplo, não cita crianças no umbral. Ele não, durante todos os 8 anos e meio que ele passa ali naquela situação, ele não cita nenhum espírito de criança ali, naquela região, né, tida aí, nessa linguagem mais medieval, essa região infernal, né? Nós vimos no livro passado, no Libertação, nós fizemos na verdade, desde o No Mundo Maior, né, desde os últimos capítulos aí do No Mundo Maior, e entrando aí no livro Libertação, nós fizemos, né, um estágio no plano espiritual mais denso, menos elevado, né? E nós tivemos uma visão das criaturas que ali se encontram, das pessoas que ali estagiam, né, nessas regiões de umbral ainda mais denso, não aquele que o André Luiz esteve, né? E o André Luiz passa para nós um relatório de toda essa região, falando para nós das pessoas que eles se encontram, e em nenhum momento ele cita crianças. Isso é importante para a gente entender, porque existe uma distinção aí do espírito infantil com o espírito já, ou né, o espírito que está em condições aí mais adultas. A providência divina não permite que crianças, né, ou espíritos infantilizados, espíritos que ainda estejam vinculados a essa faixa etária do corpo físico, eles permaneçam no mesmo local de espíritos aí envolvidos no mal. Basta pensar o seguinte, que nós temos leis hoje, e eu não estou dizendo que elas são cumpridas, mas nós temos leis que não permitem a entrada de crianças em ambientes para adultos, ou que crianças assistam conteúdos que são destinados ao público adulto. Se nós aqui na matéria, que somos imperfeitos, que não temos controle sobre tudo, que ainda engatinhamos em questão de evolução, já temos esse cuidado, o plano superior, né, que está anos-luz à nossa frente, do qual nós somos uma cópia muito esparsa, muito mal feita ainda, o plano superior já se ocupou disso há muito tempo, né? Não dá nem para saber quando foi que isso começou, né? Às vezes nem tinha planeta Terra e eles já tinham esse cuidado com os espíritos que se encontram aí infantilizados. Infantilizados por quê? Porque o espírito, gente, assim como não tem um sexo, o espírito também não tem uma idade, né? Idade como nós entendemos aqui na matéria. Porque em olhando para os nossos corpos físicos, nós damos uma idade, né? A criança de 1 ano que nasceu, né? Que o seu parto foi realizado há 1 ano,
a criança de 8 anos, que o seu parto foi realizado há 8 anos, né? Nós contamos o dia do nosso aniversário como o dia em que o nosso corpo físico sai aí, né, do envoltório da nossa mamãe, né? O dia que a mamãe foi lá fazer o parto. É daí que a gente começa a contar os nossos aniversários, né? Ou o dia dos nossos nomes, como diriam os muito antigos, né? Porque o aniversário, né, a idade que nós usamos como base aqui no plano da carne, é a idade do corpo físico, mas ela não representa a idade do espírito, certo? Emmanuel é categórico em dizer que hoje hoje não, né, mas em 1940, 1950 ali, quando Chico recebeu o Consolador, o Emmanuel vai responder, né, em uma das questões do Consolador, dizendo que os espíritos que hoje estão encarnados sobre a Terra, né, naquela época, em 1950, imagina, tem aí por volta de 700 e poucas reencarnações aqui na Terra. Aqui na Terra. Porque há espíritos, né, e há alguns de nós advindos de outros planetas. E aí, cada caso é um caso. Ou seja, o seu espírito é multimilenário. A gente só não lembra. E é bom que a gente não lembre, porque há informações aí no nosso passado que a gente não gostaria de ficar lembrando à toa, né? Nós vamos lembrar no momento certo, quando nós pudermos lidar com isso. Porque não é só de piedade e caridade para com os outros que nós vivemos, mas principalmente para conosco mesmo, né? Imagina você tendo acesso a uma encarnação sua em que você fazia a coisa que você mais abomina hoje. Pensa uma coisa assim que para você é um crime assim de mais alta vilania. Agora, imagina você observando no seu passado você cometendo esse mesmo crime que você tanto condena hoje, né? A gente não tem estrutura ainda, para lidar com isso. Mas vai chegar o momento em que, com sabedoria, com potenciais da alma desenvolvidos, nós vamos ter acesso a todo esse nosso passado, principalmente no sentido de resgatarmos esses nossos débitos, né? E aí vai ficar essa indagação, e vai ser bastante interessante, esse estudo da criança no plano espiritual para os próximos capítulos, né? Estejam aqui conosco, já tiver feito a leitura, né? Vá fazendo aí os seus apontamentos, as suas questões, anote aí, né? Deixa aqui nos comentários do vídeo. O pessoal que está no nosso grupo de estudos pode mandar no privado, se quiser, pode mandar no meu número, pode mandar lá para todo o grupo. Eu até prefiro que vocês mandem qualquer questão aí no nosso grupo mesmo, né? Apenas casos muito delicados, mandem aí no privado, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então, para quem tiver curiosidade sobre crianças no plano espiritual, como é que se dá, né? Essa questão dos desencarnes prematuros, fica aqui com a gente, né? Fazendo um estudo, porque nos próximos capítulos nós vamos ter mais respostas sobre isso. Por enquanto, nós vamos ficar aí apenas com a curiosidade do André Luiz e do Hilário em visitar esse local, né? Onde o espírito do Júlio estaria, né? Eles ficam assim se coçando de curiosidade, porque é um local, creio eu, que nenhum dos dois teve acesso, né? Eles não fizeram nenhuma visita ainda, o André Luiz, pelo menos, nunca havia relatado para nós antes desse evento, né? E o Clarencio vai chamar muito a nossa atenção, e aqui eu chamo a atenção a todos os colegas espíritas, né? De movimento espírita, porque o espírita tem uma curiosidade, um comichão, né, por trás, assim, em busca de fenômenos, em busca de testemunhos, em busca de sanar essa curiosidade que nasce, né, no espírito de quem inquire muito. E, e eu acho que isso aqui é muito importante para a gente anotar e levar para a nossa vida, né? Seja em qualquer trabalho que a gente for fazer, gente. Porque qual que é a diferença do veneno para o remédio? É exatamente a dosagem, não é verdade? E eu fiquei pensando aqui, depois que o Clarence fala, qual que é a diferença do auxílio e da fofoca? É justamente a dosagem. Que olha aqui que o Clarence vai colocar, né? Nas responsabilidades que repousamos, responsabilidades na caridade, gente. É isso que ele está falando aqui. Ó. Não é aconselhável indagar por indagar. Só perguntar por perguntar é pura curiosidade. Isso não faz bem para ninguém.
procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Isso serve para todos nós trabalhadores da seara do bem, hein? Todos nós, em nossas linhas de trabalho, nossas frentes de trabalho, procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Se nós somos chamados a auxiliar um companheiro que está passando por uma fase muito difícil na vida dele, procuremos o objetivo, utilidade e colaboração no bem. Não é só saber por saber, né? Não é só ser informado ou ser digno de confiança por ser digno de confiança, mas ter objetivo, utilidade e colaborar no bem. E o André Luiz vai colocar, né? O que o Clarencio pensou, e aí isso é muito interessante, porque o que a gente observa é que esses espíritos da magnitude aí, né, dessa linha do Clarencio, né, um ministro de nosso lar, quando eles pensam, eles não estão fazendo o mesmo que nós. Porque quando eu penso, eu estou pensando em alguma coisa, mas eu estou pensando com os meus botões, pensando comigo mesmo, não é verdade? Agora, olha só o que resulta do pensamento de um espírito evoluído. Olha só. Sei que amanhã à noite, Eulália, colaboradora que trabalha com Clarence também, lembra que a gente conheceu ela no segundo capítulo, né, daqui do livro, deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação das crianças. Olha só o que o espírito do nosso bravo Clarence pensou nesse momento. Ele lembrou que a Eulália faz esse trabalho e acompanha mãezinhas que visitam os seus filhos durante o sono, né, nos bosques, aí, nas creches espirituais, vamos colocar assim, né? Ele pensou nisso e logo concluiu, olha, já que ela vai fazer esse serviço, e já que nós estamos precisando ir no mesmo local que ela, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o lugar dela nessa preparação, nesse serviço de guiar essas mãezinhas para esse local. Ou seja, ele uniu utilidade, né, com serviço do bem. Ele tem um objetivo, ele buscou ser ainda mais útil. Olha só que bacana. Né? Quando a gente para e pensa assim, nossa, eu estou indo para tal lugar, você também não está indo, né? Eu te deixo lá no caminho, entende? Tem uma utilidade, não é só por mim, é também por quem eu posso ajudar. Esse trabalho, gente, os espíritos da estirpe do Clarence fazem o tempo todo. O tempo todo. A vida deles já não é mais apenas essa vida do acaso. Né? Isso é tomar as rédeas da situação, mas tomar as rédeas da situação nesse serviço do bem. Isso é não perder nenhum segundo, nenhum minuto em outra atividade que não seja fazer. E aí fica anotado, né? Passam-se algumas horas e o Clarencio vai deixar o André Luiz e o Hilário na casa de uma dessas irmãs que eles vão acompanhar para esse local, né, de onde elas vão visitar os filhos dela, e apresenta para nós a Antonina. Antonina, que não é a mesma, gente, lá do Obreiros da Vida Eterna. Vocês lembram da Antonina, do Obreiros da Vida Eterna? O André Luiz não diz que é a mesma, mas é o mesmo nome, né? Ele não dá sobrenome, né? Acho que para preservar também as pessoas. Ele não deixa aí a situação exposta demais, né? Até porque, como vocês sabem, o Chico teve um problema, né, com direitos autorais por conta da família de Humberto Campos, né? Então, não cita-se, né, mais aí nas obras do Chico o nome real das pessoas, né? E ele dá aí o mesmo pseudônimo, né? Deve ser um pseudônimo para essa personagem que nós vamos ver, mas que não é a mesma companheira que nós vimos, né? O desenlace, o desencarne lá no Obreiros da Vida Eterna, né? E aí, a Antonina é uma típica mãe brasileira, né? Ela foi abandonada pelo marido e ela tem
3 filhos para criar, sendo que um dos seus filhos, o Marcos, meu quase xará aí, desencarnou devido a uma pneumonia. Pneumonia, gente, que no início aí do século XX, né, aqui no Brasil, vitimava cerca de 30% da população, quase 30% da população brasileira era morta aí anualmente por conta da pneumonia, porque nós não tínhamos ainda um tratamento tão eficaz, né? Nós não tínhamos remédios tão potentes. Os remédios que haviam nessa época eram muito caros, de acesso aí a pessoas mais ricas, né? A mesma situação hoje que nós temos com relação a algumas doenças, né? Que estão com medicamentos ou na fase de teste, ou ainda são medicamentos muito caros, né? A gente já percebeu que na medicina é assim, né? Quando o remédio ainda é muito novo, ele é sempre mais caro, ou o tratamento, né? Ele ainda é experimental, ou ainda foi descoberto foi descoberto por um grupo de cientistas que ainda detém ali a patente do medicamento ou do, do tratamento como um todo, né? Ele é mais caro. E nós vamos encontrá-los aqui nessa situação, né? Existe o tratamento nessa época, né? Nós não sabemos aí quando o André Luiz de fato encontrou essa família, né? Nós não sabemos precisar o ano, mas nós sabemos aí que pode, né? A gente chuta aí que seja mais ou menos quando ele mandou o livro para nós, né? Na década aí de 50. Então já havia tratamento para pneumonia, mas era de difícil acesso, por isso, né? Muito caro, né? A pneumonia, gente, ainda mata pessoas hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas ainda são acometidas por ela, né? Nós tivemos um caso, né, envolvendo a nossa família, minha mãe bem lembra. Uma menina que atendia a gente na caixa, né? Atendia a minha mãe, quando ela ia à caixa, ela, por trabalhar ali no ar-condicionado, ela acabou contraindo a doença, né? Contraiu uma infecção no pulmão, não tratou, e essa infecção evoluiu aí para uma pneumonia, e ela acabou falecendo por conta disso, né? E aí fica o aviso para a gente não ficar brincando, né? Os médicos vão falar sempre a mesma coisa. Você está com tosse prolongada há muito tempo. Se essa tosse ela vem de vulto e ela é forte, não espere muito tempo para procurar um médico, né? Procure o médico, faça o tratamento, né? O tratamento é difícil, mas é eficaz, né? As pessoas que começam o tratamento aí sempre, né, com antecedência, elas se saem melhor no combate a qualquer doença, né? Então, não brinquemos com questão de saúde, né? Vamos ficar de olho na nossa saúde, porque é o que nos mantém aqui vivos para as nossas provações, né? Para a gente enfrentar aí o que a gente precisa passar, certo? E aí, a Antonina, ela foi abandonada pelo marido, que o André Luiz coloca de uma maneira muito polida, né? Muito caridosa. O marido se entrega aí, né? A aventuras menos dignas, ele vai colocar assim, né? Mas que ela tem dado conta do serviço, né? Ela foi trabalhar, essa informação, gente, ela é colocada aí porque esses livros são da década de 50, né? Não era comum que mulheres trabalhassem ainda mais em uma fábrica, né? Ele coloca aí que ela foi trabalhar numa fábrica de tecidos para auxiliar no sustento da família, até porque geralmente o provedor financeiro da casa era o homem, né? E no caso dela, o marido a abandonou, né? E ela cria aí os 3 filhos. E aí fica a pergunta para vocês, né? Quem aí foi criado só pela mamãe, né? Eu sei que existem vários casos. Eu sei que o meu caso, por exemplo, é uma exceção, né? Porque eu tive pai e mãe dentro de casa, né? Meus pais são casados até hoje. Mas a grande realidade do Brasil, não só hoje, né? No ano de 2021, mas nas últimas 3, 4, 5, 6 décadas, né? Tem sido aí filhos criados apenas pela mãe, né? Nós temos uma evasão aí de paternidade gigantesca no nosso país, fruto dessa nossa cultura machista, né? Que joga a responsabilidade dos filhos exclusivamente para as mães, que liberta o homem de ter responsabilidade com os resultados do sexo que ele pratica, né? Que ele faz. A mulher ainda hoje é muito mais cobrada, né? Com relação à sua sexualidade do que o próprio homem.
Isso tem mudado, graças a Deus, né? Eu mesmo quero ser um pai muito presente, né? Assim como o meu avô foi, assim como o meu pai foi, mas eu sei que isso ainda não é vamos dizer assim, ainda não é o comum na nossa sociedade, né? Porque o normal é papai e mamãe cuidando dos filhos, né? O anormal é quando um dos dois se evade sem ser aí por causa mortes, né? Porque conheço alguns de vocês aí que não teve contato com o papai e mamãe dentro de casa porque um dos dois faleceu antes, né? Mas esse não é vamos dizer assim, esse não é o comum na nossa sociedade, né? O comum na nossa sociedade são mães solteiras criando seus filhos, né? Principalmente nas camadas mais pobres, né, da nossa sociedade, a gente percebe isso demais, né? As famílias aí em situação de periferia, nós encontramos muitas aí mães, né, que são mãe, é pai, é chefe de família e é ela que toca, né? Ou seja, é um retrato de Brasil, isso que a gente vai enxergar aqui, né? Na época do André Luiz causava muito escândalo, porque ah, era uma situação extremamente complicada, né? As mulheres, como eu disse aqui, as mulheres não trabalhavam, né? Não tinham o costume do trabalho nessa época. Não era necessário ainda que a mão de obra feminina estivesse empregada no mercado, né? Como hoje em dia. Então, isso gente, um escândalo muito maior do que a gente vai ler aqui nas linhas do André Luiz, né? É uma situação muito difícil, né? Basta a gente ver aí as novelas das 6, né? Que passam. Aí você vai me ajudar aqui, lembrando de alguma novela que tinha alguma mãe solteira que tinha que trabalhar e cuidar dos seus filhos. O Cravo e a Rosa, ela tá falando aqui para mim. Aquela Éramos Seis, né? Acho que também ela fica viúva, né? A personagem principal da obra fica viúva. Passa-se mais ou menos nessa mesma época aqui que o André Luiz tá mostrando pra gente, né? E demonstra, né, as novelas aí, mostrando pra gente um pouco de como era a realidade, né? Do nosso povo aí. Gente, 1950, né, tem 70 anos. Né? Não está longe. Isso em história é praticamente nada, né? Então é isso. Mas o Clarencio vai dizer que ela perdeu há alguns meses, né, o seu filho Marcos, atacado de uma fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. O Clarencio sai porque ele vai buscar a outra companheira que ia com eles, lembra que eram duas mães, né? Antonina é uma e ele vai buscar a outra e deixa o André Luiz e o Hilário para auxiliá-la nessa prece que ela vai fazer antes de dormir. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para outro ponto aí da obra de André Luiz, porque é recorrente nós vermos o auxílio da espiritualidade, né, o auxílio dos bons espíritos às famílias que oram em conjunto, né? Ou seja, se fossem aí espíritas, nós poderíamos chamar aí do culto no lar, né? O culto no lar se popularizou graças também à obra de André Luiz, né? Trazendo para nós essas dicas aí de que a espiritualidade é sempre presente, né? Nas famílias que oram conjuntamente. Por quê? Porque através da oração, e principalmente a oração em família, a gente consegue elevar o nosso padrão vibratório e a gente consegue, de maneira íntima, falar sobre esses percalços da nossa vida que é à frente do Evangelho. Fazer um culto com um grupo de amigos ou desconhecidos é uma coisa. Fazer o culto no lar com a nossa família é completamente diferente. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, que cada espírito nasce, né, em uma família. Não tem como você reencarnar sozinho. Então, se você quer saber qualquer coisa do seu passado espiritual, dê uma olhada para papai e mamãe, dos irmãos. Por quê? Porque a sua profissão você pode escolher, entre aspas, né? Tem gente que, pelas forças da circunstância, não pode escolher, mas a sua profissão você escolhe. Com quem você vai se casar, você escolhe, né? Aspas também. Com, com quem você vai manter amizades, você escolhe. Os locais que você frequenta, você escolhe. Filho, irmão, papai e mamãe, a gente não escolhe.
Já pararam para pensar nisso? Ou seja, fica acordado antes da gente vir para cá. Então, família é, como vamos dizer, né, todos os livros da CNBB, né, a célula da nossa sociedade. Então, se essa célula adoece, e nós temos muitas dessas células adoecidas, logo a nossa sociedade, né, o organismo sociedade, vai estar prejudicado. Ou seja, é na família em que nós encontramos os nossos maiores trabalhos a serem realizados. É onde nós encontramos os espíritos com quem nós temos mais dívidas e com quem nós temos mais afinidades. Pode ser o filho mais bom da face da Terra, pode ser o melhor pai do mundo. Você tem dívidas as quais você nem imagina para com a sua família. Papai e mamãe podem ser do jeito que forem, mas você não sabe a dívida que você tem com eles. Por quê? Pode não ser, né? Podem não ser os melhores pais do mundo, podem não ter sido os melhores pais do mundo, mas acredite, eram os pais que você precisava. Você também pode não ser o melhor filho do mundo para os seus pais, mas acredite, são os filhos que os seus pais precisavam que eles receberam, tá certo? Então, quando eu gosto de pensar nisso porque, né? Tem muita coisa que a gente tem escolha na mão. Tem coisa que não dá para a gente escolher, né? Irmão, a gente não escolhe. E é engraçado porque tem amigos nossos que são muito mais irmãos e moram em casas separadas, né? Mais irmãos nossos, mas moram em casas separadas. Se desse para escolher, eu queria ser irmão, né? Dos meus amigos mais íntimos. Mas não é assim que a banda toca, né? Primeiro, porque eu não sei o que é melhor para mim. Ainda estou nessa fase, eu não sei ainda o que é melhor para mim. E segundo, eu tenho uma série de responsabilidades para com aqueles que estão do meu lado. A primeira responsabilidade que a gente tem, gente, é aprender a se amar. Essa é a primeira responsabilidade, né? Por mais difícil que seja, não, vocês sabem, eu gosto de falar franco com vocês aqui, mas eu nunca digo que é fácil. Eu digo que é necessário, né? Então, continuando. O Hilário e o André Luiz vão adentrar a casa, uma casa muito simples, né? Uma casa pobre aí, de periferia. Vão encontrar a mãe, os três filhos, né? Uma das filhas é muito mocinha ainda, muito bebê, né? O André Luiz vai colocar. E eles notam um senhorzinho muito humilde, né? Triste, que estava ali ao lado deles, desencarnado, e que não notou a presença do André Luiz e do Hilário, né? Ele só estava ali acompanhando a vida daquela família. E aí eles vão fazer o chamado culto no lar, com abertura, com uma prece, né? Lembrando, gente, que culto no lar não é palestra, culto no lar não é estudo doutrinário, culto no lar é um momento de reflexão familiar. Todo mundo refletindo acerca daquele assunto. Ah, Marcos, meus filhos não gostam de participar do culto. Eles só sentam lá e não falam nada. Vai fazendo culto, né? Você sabe da importância, não sabe? Eles não sabem ainda, mas vai fazendo, né? Enquanto você puder, puxa ali para o culto, né? Depois, né, o mundo ensina. Mas enquanto a gente tem o controle, né, vamos fazer aquela força. Principalmente para conversar com eles. Porque o que a dona Antonina vai fazer aqui, gente, vou falar para vocês. Eu fui evangelizador de criança por algum tempo, mas isso aqui é uma aula de evangelização infantil. Isso aqui é uma aula de como chegar no nosso público. Vocês estão vendo uma adulta fazendo prece, fazendo oração com outras três crianças de idades diferentes. Porque um parece mais mocinho, a outra parece intermediária e uma delas é ainda uma criança de colo, né? Ela ainda é uma criança pequena. E essa mulher vai conversar com os três. Olha só que brilhantismo. Eles vão abrir, pelo que dá a entender, né, a Bíblia, em um capítulo, o capítulo 18 das anotações de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22. E a mãe vai ler. Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa passagem clássica, né? Todo mundo já ouviu isso aqui em algum momento da vida, né? Quantas vezes devo perdoar, né? 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7. Jesus não está falando aí que a gente tem que perdoar apenas 490 vezes, né? Não é para ficar contando, mas é porque para os judeus e para o pessoal, para os hebreus dessa época, né, do século I, a linguagem era uma coisa muito mais figurativa, né? Ela tinha muitos elementos concretos, mas era muito figurada. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, e aí nós já podemos fazer a conta, né, de cabeça aí, uns 490. 490, gente, era uma unidade que pouco era utilizada naquela época. Vocês podem ter certeza. Cafarnaum, por exemplo, não tinha 490 famílias ali morando aqui. Não tinha 490 pessoas ao todo na cidade. Vamos lembrar aí que a densidade demográfica do planeta nessa época era muito pouca, né? Calcula-se aí que no Império Romano total, né, haviam ali cerca de 10 milhões de pessoas em todo o Império Romano, ou seja, a região ali da Itália, que se estendia até a costa de Portugal, chegando aí até o Oriente Médio e o norte da África. Esse espaço todo hoje, se a gente for pegar, dá aí fácil, 1 bilhão de pessoas, né? Hoje, 2021, naquela época a densidade era muito pouco, então 490 era um número gigantesco. Era como se a gente for pensar hoje assim, em quadrilhão, né? Depois de trilhões, quadrilhão, quinquilhão, era como se fosse pensar em um número assim. E aí eles vão continuar, né? E aí essa mulher, percebam, né? Essa aula brilhante que ela dá aqui para nós sobre evangelização infantil ou sobre como conversar com o nosso público, né? Ela vai começar o seu evangelho no lar, calando-se, esperando, né, a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: mamãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande, né? E a nossa amiga aqui, essa mulher valorosa, vai começar suas explicações chamando a nossa atenção, gente, com um ponto que é muito pertinente. Eu queria falar muito disso aqui com vocês. Na primeira frase, ela vai dizer assim: somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Ela começa chamando a atenção das crianças para a humildade. Porque chamar Jesus de Divino Mestre ou de qualquer outro adjetivo que nós queiramos dar para Jesus não pode ser só da boca para fora. Quando a gente pensa em Jesus como um amigo, quando a gente pensa em Jesus como um mestre, quando a gente pensa em Jesus como nosso Senhor, isso tem de vir da nossa humildade, em reconhecer que se Ele é mestre, eu sou o aprendiz. Isso é muito importante, porque vai da construção do nosso pensamento. E se nós não nos atentarmos para isso, a gente vai estar repetindo palavras da boca para fora. Agora, essa mulher que cria sozinha 3 crianças e ainda não só garante a elas uma sustentação material, como também uma sustentação espiritual, ela começa abordando as crianças através dessa humildade. Porque Jesus, para ela, é um divino mestre. E ela não está falando isso só da boca para fora. Percebe? É diferente. Porque se eu considero muito Jesus, se eu amo muito Jesus, se eu choro toda vez que eu falo em Jesus, mas eu não sou humilde o suficiente para entender que Jesus é muito mais do que eu, Jesus não é o meu divino mestre. Compreendem? É a questão da humildade. Primeiro ela faz a chamativa para as crianças aprenderem a humildade. Não é se colocar abaixo de ninguém, mas é saber o seu lugar no mundo e, principalmente, saber o lugar dos outros. Essa ação, né? Esse modus operandi, vamos colocar assim, espiritual, isso é muito importante para nós. Porque às vezes falta essa humildade, né? Quantas vezes nós temos visto os companheiros indo para as casas espíritas maravilhados, porque aprendem, né, lá
no ESD, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nossa, ele sai de lá maravilhado. Ele descobre que Deus não é mais aquele senhor barbado sentado num trono, né, com Jesus à direita e com não sei quem à esquerda, julgando as pessoas. Ele descobre que Deus é a inteligência suprema. Não tem nem definição para isso, não é mais materializado, não é mais personificado. Mas aí acontece as coisas na vida dele, ele acha ruim, ele se revolta com Deus. Então você ainda não aceitou que Deus é a inteligência suprema do universo. Você acha que você é mais inteligente que Deus. E aí você começa a brigar com Deus. Porque o que nós temos que tentar com a divindade é estabelecer esse relacionamento. E um relacionamento tem que ter o quê? Primeira coisa, limites. Relacionamentos sem limites tendem a falhar miseravelmente. Se eu invado, se eu ultrapasso, se eu faço com o outro aquilo que ele não gosta, nós vamos entrar em choque aí. Então, o meu limite com Deus é: Deus pode muito mais que eu. Primeira coisa, Deus está num lugar que eu não consigo nem imaginar Deus direito. Não consigo nem pensar. O que eu sei de Deus veio através de Jesus. Ou seja, eles sabem mais do que eu. Eles são muito mais preparados para qualquer coisa que aconteça do que eu. Se o mandamento que veio para mim é eu não preciso só aceitar, mas eu preciso entender onde é que esse mandamento está me levando. Então, primeiro ela chama ele a humildade. Quem não sabe desconciliar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Olha que brilhante. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. E aí ela exemplifica. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com irritação permanente. Ou seja, quem não perdoa está sempre irritado. Primeiro ponto, hein? Imaginemos vocês na escola, e aí ela joga para eles. Se não conseguirem esquecer dos pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Coisas que acontecem conosco durante a escola. Quantas pessoas, gente, não desistiram da escola por conta do bullying, por conta dessa situação que às vezes extremada, né? Mas ela fala aqui desses dissabores. Se eu ficar acumulando isso, se eu já não trabalho desde criança essa minha possibilidade de largar as coisas, de não ficar presa nela, eu vou me tornando aos poucos uma pessoa que não perdoa, uma pessoa irritadíssima, uma pessoa parada. Lembra que a lei geral do universo é a lei de evolução, ou seja, é a lei de caminhar para frente. Quem está rancoroso ou quem não perdoa está parado. A lei de progresso não age nele. Olha que interessante. Nós não temos acompanhado isso. Olha o caso da própria Odila. Ela está parada no ódio e no ciúme que ela sente com relação à substituição dela na família. Ela está parada, porque ela não consegue perdoar, ela não consegue ir à frente. Se vocês mobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Olha só, ela junta aqui várias coisas, ó, desmoralizando, primeiro, a professora, a escola, prejudicando vocês mesmos, o próprio nome, né? Os antigos tinham muito essa questão, né? Do tem que ter brilho, né? E a sua própria saúde. Você vai querer sair na mão com um coleguinha que te deu aí, você não sabe o que acontece, você leva uma pedrada na cabeça e aí? Sua saúde fica prejudicada porque você não soube passar por cima dessas coisas. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Uma pessoa que não sabe desculpar não tem amigos. E eu vou mais além. Uma pessoa que não sabe desculpar não tem nem família. Por quê? Porque o pessoal da família não vai querer conviver com ela. E o que é a nossa família, senão a nossa convivência? Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. E ela vai continuar trabalhando com as crianças, né? Vai perguntar para o filho mais velho, né? Para o Haroldo. Você, Haroldo, queria beber água, né? Você queria pegar a água de um cântaro?
Você queria pegar ele de um cântaro limpo ou de um cântaro sujo de lodo? E aí o mocinho, né? Não, eu ia pegar a água cristalina. E aí ela vai dizendo, né? Ela, olha só, através do que ele fala, ela dá outro exemplo. Assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso, né? Geralmente são pessoas que, se você chega para falar para elas sobre um problema, o seu problema parece 10, 20, 30 vezes pior. Por quê? Porque o que ela sabe mesmo é lamentar. E aí, às vezes, as lamentações que você não tinha, ela vai incutir em você, né? Essa aqui é a mesma história que o Rossandro conta nas palestras dele, né, de forma muito interessante, da Tupperware, né? Eu não vou contar aqui a história, vocês procurem Rossandro, né? Tupperware, né? Digita aí no YouTube que vocês vão encontrar. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. E aí, o culto no lar chega nessa hora muito interessante, né? Em que o Haroldo, que é o filho mais velho, né, que acompanhou toda essa situação que a mãe passa, né? Ele vai inquiri-la de forma, assim, muito persistente, né? Ah, mãe, a gente tem que perdoar sempre. E se for, assim, um crime, né? Se for, assim, a pior de todas as ofensas que a gente sofrer? A mãe vai dizer, ainda assim. E aí, nós vamos entender a importância do culto no lar. Por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? E aí nós vamos ver a importância, né, de se orar em família. Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Olha a mente da criança trabalhando, né? E olha a necessidade de um adulto responsável por trás. Porque essa situação, gente, como nós dissemos, acontece em vários casos, em várias famílias, né? Vocês conhecem famílias que assim são. Mas olha a necessidade de nós sermos espiritualizados para responder esse tipo de questão. Porque a resposta dela vem em tantos sentidos e ela é tão valorosa, porque é isso que a gente deve estimular nas pessoas, a praticarem o perdão. Ó, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? A gente não sabe tudo o que aconteceu com ele. A gente não sabe se ele está bem, a gente não sabe se ele está melhor. Seria realmente melhor para o nosso bem-estar material, né? Se ele estivesse conosco. Mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. E aí a frase, né, para a gente levar para sempre a serviços que não podemos pagar senão com o amor. Nossa dívida para com os nossos pais é dessa natureza. Não tem dinheiro que a gente vai dar para papai e mamãe, não tem plano de saúde, não tem viagem, não tem nada. A gente não tem reforma em casa, não tem carona, não tem nada que vai pagar o nosso pai para nossa mãe o corpo físico que eles nos deram. Não interessa quem seja o pai. Esse tipo de dívida a gente só paga com amor. Eu disse para vocês que é o necessário, eu não disse que é o fácil. Porque nós não, né, nós não precisamos entrar aqui nas histórias, nos pormenores da história de ninguém. Mas tal como naquela história do Chico, né? Quem está dando a receita é Jesus. Quem dá essa receita é o Cristo. Não sou eu, não é livro de autoajuda, não é ninguém que não é ninguém mais sabido, não. É só o mestre dos mestres. É Jesus. E aí é aquele negócio da humildade. Será que Jesus sabe mais que você? Fica a pergunta aí. Beleza. E ela vai lembrar de Moisés, né? Ela vai lembrar do honrar o vosso pai e a vossa mãe. Percebam que essa mãe, em educando o filho nesse sentido, ela está o educando para o futuro, primeiro, para ele não reproduzir esse mesmo tipo de comportamento que o pai teve, e segundo, se a mãe estimula o ódio ao pai nessa criança, gente, amanhã ele arruma um motivo para ficar com ódio da mãe. Ué, é o lógico.
Se nós não encarnamos longe das pessoas que são, nossa, nós não temos afinidade nenhuma com essa família aqui. A gente nunca encarna em família que, nossa, eu caí de paraquedas nessa família. São espíritos que estão muito ligados à nossa história anterior. Não é verdade? Ora, se esse pai fez isso, a chance desse espírito guardar isso dentro dele como uma forma, né, de comportamento e replicá-lo no futuro até contra a vontade dele, se essa mulher, nesse momento, ela ensina para eles que não, é justo a gente ter raiva do papai, porque ele nos abandonou mesmo, ele não merece pensamento nenhum, não quero ouvir falar desse homem aqui dentro de casa, não é assim? Automaticamente ela está semeando contra ela mesma, ela está plantando uma incompreensão que às vezes lá no futuro pode pegar ela. E percebam que ela não fala isso apenas para o bem-estar futuro dela, mas para educar essas crianças no caminho do bem. Isso é muito importante. Para a gente não achar, para a gente não entender, né, que há crime sem perdão. Porque quando Pedro questiona Jesus se é até 7 vezes, ele quis até se mostrar superior, porque os judeus da época de Jesus, vocês sabem que eles eram muito apegados à letra, né, e tinham aí matado o espírito de tudo aquilo que havia sido trazido para eles. Então, era comum, era uma prática judaica comum, o perdão às ofensas até 3 vezes, e eles contavam. Não, você errou comigo hoje, errou ontem, você só tem mais uma chance. Se você errar, eu não vou te perdoar mais. Eles contavam, gente. Gente tinha livro de anotação. Fulano errou comigo hoje, fulano pisou no meu pé hoje, dia 16 de setembro de 2021, às 20 horas e 56 minutos. Fulano pisou no meu pé de novo hoje, dia 17 de outubro de 2030. Não vou perdoar ele se acontecer mais uma vez. Então, Pedro quis até elevar. Faz, Jesus, a gente deve perdoar 7 vezes, tipo, não é nem 3. Ele quis se mostrar ali o maior grau, porque essa era, né? Esse ainda é o Pedro que a gente conhece, né? O apóstolo de Jesus que ainda não tinha se enxergado, né? E Jesus vai virar isso para ele. Fala, não, Pedro, eu te digo de forma infinita. Infinita. E o perdão é o quê? Perdão é um negócio que fica no meu pensamento, que eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Não, né? Perdão é uma atitude que a gente toma. Lembra que nós falamos aqui? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo como um todo vem ensinar para a gente que as práticas cristãs, elas são muito mais de atitude do que de pensamentos puros. Ah, eu perdoei, Marcos, mas ainda tem um negócio dentro de mim. Mas persevera nesse perdão. Persevera nesse perdão. Persevera na caridade para quem te ofendeu. Isso vai passar um dia. Gente, isso passa. Tem coisa que no momento a gente acha que é tão grave. Nossa, que feriu minha honra. Meu Deus, eu fui ferido de morte. Isso passa. Acredite. Logo, logo passa. Nossa, porque eu estou vivendo os piores dias da minha vida. Isso passa. Isso passa. Só que é você quem escolhe como é que isso vai passar. Se isso vai passar para melhor ou se isso vai passar para pior. E aí, prosseguindo, né, o Haroldo, que está bem pilhado com essa história, mais uma vez, né, a importância do culto no lar, né? Ele vai dizer assim: compreendo, mãezinha. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Aí a dona Antonina, né? Até deu uma choradinha, porque com certeza ela pensou nisso, né? Mas lembra que o André Luiz vai colocá-la como uma mulher que já está aí nesse caminho da humildade, que já sabe o seu lugar no mundo. E a humildade, ela é uma dessas bases é a base da nossa fé. Se a gente não tem humildade, gente, a gente não consegue ter fé em Deus. Fé no sentido de fidelidade a Deus. Porque se Deus é fiel, nós também temos que ser fiel a Ele, não é assim? E olha a resposta magnífica que essa mulher vai dar. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Olha, eu já vi muito testemunho nesses livros do André Luiz, mas esse aqui mexe comigo toda vez. Marcos partiu ao reencontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou.
Mesmo que a gente não tivesse o dinheiro aqui, não faltou nada para ele. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Precedeu porque nós também vamos morrer, né? Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Essa mulher não é espírita, né? Pelo que dá-se a entender aqui, ela não é espírita, mas olha a espiritualidade que ela já traz dentro de si, né? Não precisa ser espírito para ser assim, né? Basta o quê? Basta ter sabedoria para viver. Gente, seria um erro permitir a queda da nossa confiança no Pai Celestial. Quantas vezes você já não pensou assim, ah, mas e se tivesse acontecido tal coisa? E se, e se fulano que me deve não tivesse devendo? Se ele não tivesse feito tal coisa? Esse e se mata a gente. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente começa a duvidar de Deus. Ora, olha o que essa mulher está ensinando essas crianças aqui. O seu pai estando aqui dentro de casa ou não, Jesus estava chamando seu irmão. Não faltou nada para ele. Não faltou dinheiro, não faltou pais melhores, não faltou irmãos melhores, não faltou nada. É porque Jesus o chamava. Olha a humildade, gente. Imagina uma mãe que perdeu um filho, gente. Eu não consigo nem imaginar. Uma mãe que perdeu um filho dizendo uma coisa dessa. Imagina vocês que são mães. Chegar nesse nível, nesse patamar de fé. Com o coração destroçado, doído. Você aceita. Por quê? Porque você é fiel a Deus, você é fiel a Jesus. E você sabe, porque você tem essa fidelidade a Ele, que eles são fiéis a você. Olha que magnífico, magnífico. Que capítulo, gente, que capítulo. E eles vão encerrar o culto, né, do lar. Eles ainda vão falar um pouquinho mais do Marcos, né? Eles vão fazer uma prece, ela vai dividir com eles a água, né? Lembrando, gente, que não é um culto espírita, né? Esse culto deles é um culto cristão. Quando a gente abre as páginas do Ney Lúcio, né, e vai ler Jesus no Lar, nós vamos ver que os cultos cristãos da primeira época eram assim, eram feitos assim, né? Quando a gente lê Paulo Estevão, quando a gente lê o Há 2000 anos, né? Nós vamos entender que os primeiros cristãos, eles se reuniam em casa mesmo, né? Não precisava de um templo, né? A ideia era transformar a sua casa em um templo e não necessitarmos ir a um templo, né? Isso é muito importante. A gente, a gente se lembrar sempre de que o primeiro templo, o trabalho mais importante, a tarefa ou a prova e expiação que vão nos elevar ou vão nos fazer cair estão dentro dos nossos lares. Esse é o trabalho primordial, esse é o motivo da sua reencarnação, esse é o propósito da sua vida. Não se esqueça disso. Viver a sua vida, mas sem se esquecer daqueles que te deram a possibilidade dessa vida. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O rapaz repetiu o Pai Nosso, né, rogando a Deus abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu, André Luiz, né, magnetizáramos. E logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Porque o cenário de pobreza aqui é tamanho, né, que eles dormem todos no mesmo quarto, né? E essas são as nossas considerações aí. Claro que em matéria de perdão e em matéria de tantas outras coisas, há muito que esse capítulo vem nos ensinar. É, não se assustem com lições tão grandiosas terem saído aí de uma aula de evangelização infantil. É justamente porque é simples a fala, são simples os exemplos que eles se tornam grandiosos. É justamente porque é simples que é tão bonito. Porque as coisas mais bonitas que existem nessa vida são as coisas mais simples. E logo, elas são as coisas mais difíceis de serem feitas, não é verdade? Então, fiquem com essas reflexões, com esse capítulo maravilhoso que com certeza merece aí a nossa releitura sempre, sempre, sempre.
né? E eu gostaria de fechar aí as nossas considerações com essa frase brilhante, né, dessa mulher, essa mulher brasileira, né? Essa mulher não brasileira, né, mas essa mulher da humanidade terrestre que ainda está nessa fase tão difícil, né? Deixar aí como uma homenagem a todas as vozinhas que criaram seus filhos e até seus netos, né, sozinhos. Eu venho de uma dessas famílias, né? Meu avô faleceu muito cedo, né? Teve que criar os filhos, criou os netos também, né? Então, sempre com essa sabedoria, né? E quando a gente consegue aliar essa sabedoria de vida com espiritualidade, é ainda melhor, né? A gente produz ensinamentos memoráveis como esse, né? É um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. É um erro. Não permaneçamos no erro, gente. Caminhemos para o acerto. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, falando do capítulo 7, em que nesse capítulo 7 nós vamos discutir acerca desse senhorzinho que se encontrava ali falando, né, ou observando aquele culto no lar. O que esse senhorzinho estava fazendo ali? Quem é ele, né? Essas são cenas para o nosso próximo encontro. E eu aguardo todos vocês aqui para continuar conosco os nossos estudos. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Até semana que vem.